esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Muito provavelmente, você se lembra da história da mulher que cometeu adultério e foi levada a Yahushua. Esse texto marcante, único na Bíblia, está no capítulo 8 do Evangelho de João. Quero que você pare alguns instantes e reflita sobre ele. Quem era aquela mulher? O que vem à sua mente? Sabemos muito pouco sobre ela pelo texto. Talvez a primeira coisa que surge em sua cabeça seja a palavra pecadora. A narrativa bíblica não a chama assim, mas é a forma como muitas pessoas a definem. O que mais? Ela é trazida por outras pessoas, tem o seu pecado exposto diante de todos, é apresentada para julgamento e tem a sua vida colocada em risco de apedrejamento. Mas não diz uma única palavra durante todo esse tempo. Silenciada, invisível. Na verdade, ela só fala mesmo ao final da narrativa, em resposta a Yahushua, o único que se dirige a ela ao longo da história. Antes disso, não tem o direito de se defender, de se explicar, sequer de se mostrar arrependida. Parece que tudo que as pessoas conseguiam ver nela era o pecado, flagrante pecado, não quem ela era realmente. O estigma de adúltera havia tornado aquela pessoa coisa, objeto nas mãos da multidão. Agora, quero que você pense em outra mulher bíblica, a mulher que andava encurvada havia 18 anos. Ela foi curada e endireitada por Yahushua. Duas coisas impressionam nessa história. A primeira é o tempo que ela permaneceu enferma, 18 anos. Não 18 dias, não 18 meses. 18 anos. Bem, sejam bem-vindos ao canal Verdade Secreta. Se inscreva e ative o sininho, compartilhe nos grupos de WhatsApp, Facebook e Telegram para ajudar o nosso trabalho. Vamos para o vídeo. O quanto de nós permanece igual 18 anos depois? Imagine-se, agora, 18 anos encurvado, com dores nas costas, sem poder erguer-se bem. Pense no seu desconforto ao caminhar, sentar, deitar, levantar, respirar. Visualize-se na posição encurvada daquela mulher, muito provavelmente, enxergando apenas pernas e pés. Não olhos, não rostos, não expressões. Pés. Sem poder encarar outro ser humano, sem poder se relacionar de igual para igual. Ela ficou assim por longos, intermináveis e dolorosos 18 anos. E, assim como a primeira mulher, provavelmente foi tratada não pelo que ela era de verdade. Sua condição fazia dela alguém destituído de identidade. Outra coisa impressionante neste texto é que, depois do milagre incrível que o Filho de Deus realizou, um chefe religioso ficou indignado com Yahushua. Em vez de se maravilhar com a cura e a libertação, em tantos sentidos, daquele ser humano, ele adota uma postura de insensibilidade, exatamente como os acusadores da história da mulher que seria apedrejada. Vamos para uma terceira mulher da Bíblia, a mulher junto ao poço, de João 4. O que você lembra quando pensa nela? Mulher de novo, estrangeira, de um povo que não se dava bem com os judeus. O que mais? Talvez, muito provavelmente, você esteja pensando, aquela que teve 5 maridos, e o atual não era seu marido. Pecado, estigma, rótulo. No fim da história da samaritana, não são os religiosos da época, nem os inimigos de Yahushua que se aproximam para proferir alguma palavra dura ou insensível. Os próprios discípulos é que ficam assombrados ao ver Yahushua conversando com a samaritana. Mas, por que tanta surpresa? A tradição dizia que um rabi, mestre, não deveria falar com uma mulher. Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Será que era essa a razão do espanto dos seguidores de Yahushua? Ao que tudo indica, não, visto que Yahushua não demonstrou tal atitude em relação às mulheres em geral. Assim, a causa da surpresa deles foi evidentemente o fato de a mulher ser samaritana. De novo. Senhor, tu não tens com que a tirar, e o poço é fundo. Eles não eram capazes de ver o coração de um ser humano sedento, necessitado da água da vida. Eles só viam o exterior, Yahushua e o paradigma da dignidade humana.
Olhemos, então, mais atentamente para as atitudes de Yahushua nessas 3 ocasiões e o tipo de reflexão que ele propõe diante dessas mulheres. Uma apanhada em adultério, outra oprimida por um espírito que a fazia enferma por 18 anos e outra estrangeira, que tirava água do poço, sem conhecer Yahushua. O que ele fez? Como se comportou? O que disse? Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Yahushua as tratou com dignidade. Ele curou aquelas mulheres, não apenas de seus males, mas da invisibilidade social a que eram sujeitas, assim como acontece a muitas mulheres, no mundo todo, ainda hoje. Ele expressou respeito e sensibilidade pela condição de cada uma, e as viu tal qual Deus nos vê, não como objetos de consumo, nem como seres desimportantes, ignoráveis, sem valor. Ele não reiterou a opressão que elas sofriam, mas agiu com amor. Seu comportamento contrasta com a violência, aberta ou oculta, com que essas mulheres foram, cada uma à sua maneira, tratadas. Enquanto a pequena multidão, ávida, prepara suas pedras, e Yahushua, paradoxalmente, escreve no chão com a ponta dos dedos. Então, ele declara livre a mulher que cometeu adultério, ele cura a que esteve enferma, e oferece água viva à estrangeira. Quando assim o faz, Yahushua devolve a elas sua humanidade. Ele mostra a elas, e a cada um de nós que, hoje, lê essas histórias e se sente desafiado por elas, o valor do ser humano. Ele nos diz que valeu a pena morrer na cruz do Calvário por nós. Ele restitui nossa identidade e nos permite andar de cabeça erguida, sem ter vergonha de quem somos. Porque ele nos mostra, a despeito do que a sociedade nos diz, que as pessoas, e as mulheres, em especial, são únicas diante dele. Que não construamos nossa identidade com base no que a sociedade diz sobre nós, homens ou mulheres, mas sobre aquilo que Yahushua nos diz que somos. A Bíblia, para surpresa de muitos, já que retrata uma sociedade patriarcal, na qual as mulheres possuíam um status menor, está repleta de histórias de mulheres incríveis, cuja memória e legado reverberam com força até os nossos dias. Que nos apoderemos dessas narrativas, compreendendo o valor que o nosso Deus dá a todos aqueles que a sociedade menospreza, estigmatiza, condena e exclui. Bem, eu vou ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever, comentar e compartilhar no WhatsApp, Facebook e Telegram para ajudar o canal. Luz e sabedoria, um forte abraço.